Nós precisamos buscar Jesus com fé. Irmão, irmã, nós não podemos buscar Jesus de qualquer jeito. Tem muita gente que busca Jesus de qualquer jeito, mas buscar Jesus de qualquer jeito, será que lhe agrada? Nós vamos perceber pela Sagrada Escritura que o que agrada a Deus é quando a gente busca Ele com fé. Não quando a gente busca Ele com fingimento, não quando a gente busca Ele só querendo nos satisfazer, não quando a gente busca Ele somente querendo nos agradar. Porque isto é fé. Fé é quando a gente quer agradar a Deus. Dá para entender? Fé é quando você quer agradar a Deus. Uma pessoa que não tem fé, ela quer se agradar. Uma pessoa que tem fé, ela quer agradar a Deus. Portanto, eu pergunto para você, o que agrada a Deus? Uma pessoa que o busca para se beneficiar, para se vangloriar, para se agradar, ou uma pessoa que o busca para agradá-lo, para amá-lo, para servi-lo, para obedecê-lo? É sobre isso que a gente vai meditar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 3, versículo de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para que não dissessem quem ele era. Palavra da salvação. Eu quero usar um texto de Santo Agostinho que diz assim: é pela fé que tocamos Jesus. Interessante porque o Evangelho diz isso. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Imagina a cena, as pessoas se jogando em cima de Jesus, se jogando nele para tocá-lo. Porque tocar Jesus era receber cura. Tocar Jesus era ser transformado. Tocar Jesus era sair dali uma pessoa diferente, uma pessoa nova. É pela fé que tocamos Jesus, Santo Agostinho. E é muito melhor tocá-lo pela fé do que tocá-lo ou manuseá-lo apenas com as mãos sem a fé. Muitas pessoas tocavam em Jesus naquela época, mas sem fé. Não era grande coisa apenas tocá-lo manualmente. Não basta só tocar em Jesus. Para você que é católico, eu poderia também dizer, não basta você comungar Jesus, porque quando você comunga, você também toca Jesus. Ou o padre coloca aquela hóstia consagrada, aquele Jesus vivo, o pão vivo descido do céu nas suas mãos, ou coloca na sua boca, você toca Jesus. Mas não basta apenas tocar Jesus sem fé. Santo Agostinho continua, mesmo aqueles que o perseguiam, sem dúvida, o tocaram quando o prenderam. Então é interessante, Santo Agostinho está dizendo, quem prendeu Jesus também tocou em Jesus. O amarraram e o crucificaram, mas por aquele toque de má motivação. Interessante, quem prendeu Jesus tocou em Jesus. Quem amarrou Jesus tocou em Jesus. Quem crucificou Jesus tocou em Jesus, mas com uma má motivação. E assim, Santo Agostinho diz, perderam exatamente aquilo que estavam segurando. Olha que forte essa palavra. Aqueles homens estavam prendendo Jesus, amarrando Jesus, crucificando Jesus. Nos três casos, prender, amarrar e crucificar, era prender, era segurar Jesus. Mas Santo Agostinho diz, eles perderam aquilo que eles estavam segurando. E por que perderam? Porque não tocaram com fé.
tocaram com maldade. Ah, amado irmão e amada irmã, isso é importante para nós no que diz respeito a Deus. Não basta a gente rezar de qualquer jeito. Não basta a gente tocá-lo de qualquer jeito, nós temos que tocá-lo com fé, porque senão nós podemos perder exatamente aquilo que estamos segurando. Então olha o que Santo Agostinho está dizendo, aquilo que eles seguravam, eles perderam. Perderam porque não tocaram com fé. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Então, sem fé você não agrada a Deus. Então, o que acontece com essas pessoas que o prenderam, essas pessoas que o amarraram, essas pessoas que o crucificaram? Não agradavam a Deus, porque não tinham fé. Eu quero convidar você a agradar a Deus. E o que é fé? Fé é quando você coloca a sua vida sobre Jesus. Fé é quando você constrói a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Fé é quando você não mais governa a sua vida, mas quando você coloca a sua vida sobre Deus. Fé é quando você se abandona nele. Portanto, fé é quando você obedece a Deus. Não adianta se relacionar com Deus sem querer obedecê-lo. Então diga aqui nos comentários comigo, escreve que a minha fé agrade a Deus. Que a minha fé agrade a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.